cheiro muito gostoso, muito bom, mas os espinhos ali servem como defesa e proteção dela, certo? E nem todo mundo pode tocar demais, porque senão ela murcha, certo? Então, para refletirmos, discutirmos, não no sentido de bater boca, não no sentido de ir para um nível de agressão, seja de nível de intelectualidade, de espiritualidade ou fisicamente falando, mas discutir é debater, pensar a respeito, como que esses ensinamentos ou como que esses versículos que estão dentro de um capítulo que alguém foi usado por Deus para falar acerca de algo, pode trazer de exemplo para mim ou para você, como que isso outrora hoje pode cair como uma luva ou em dias vindouros. Porque outrora pode não, mas ao momento isso aqui, aos meus olhos, não vai cair muito bem. Mas lá na frente, você pode passar por uma determinada situação e vai lembrar destes apontamentos. Então, ao momento é refletir acerca de Naum, que está na Bíblia Sagrada, no capítulo 1, nos versículos 2, 3 e 7, que vai dizer assim, o versículo 2 do capítulo 1: O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para seus inimigos. No versículo 3, ainda do capítulo 1 de Naum, vai dizer assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ainda no versículo 7 do capítulo 1 de Naum, vai falar assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, refletir acerca desses 3 versículos do primeiro capítulo de Naum, como que esses versículos podem trazer de experiência ou de entendimento acerca da palavra também. O que é que Deus quer mostrar para mim ou para você diante disto aqui? Ao momento deixar um versículo que diz assim: Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado, certo? Outrora, diante de uma causa na justiça que você possa estar a enfrentar, alguém colocou você, ou outros tipos de processos, não só judiciais, mas de vida também, convivência, enfim. Veja, Deus não tem culpado por inocente nem inocente por culpado. Por ora, às vezes pode ter a distorção da justiça como tentativa de o réu sair como vítima, e de você sair como a bandida da história, a nojenta da história, o nojento da história. Porque há esses gargalos também, o marketing negativo, certo? As falácias, o clube das falácias negativas, certo? Então, veja, independentemente desses tipos de estratégia que o inimigo ou que pessoas adversárias suas possam utilizar, ou o advogado possa utilizar como meio de fazer com que o cliente dele, que é seu oponente, diante daquela situação, venha ter credibilidade diante da justiça, possa tentar distorcer a justiça ou tentar, dentro de uma mente maquiavélica, vamos dizer assim, e posturas indecorosas, tentar destruir provas, vestígios e evidências que tenham ao seu respeito favoravelmente. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus não tem culpado por inocente, inocente por culpado. Por mais que a pessoa gaste seu tempo fazendo esse tipo de atitude nojenta, não vai adiantar, porque um dia a verdade ela aparece, a justiça ela tem que acontecer, queira ou não queira, ela tem que acontecer, certo? É muito triste porque muitas das vezes passam muitos anos onde outra hora poderia ter sido resolvido dentro de um espaço curto de tempo, né? Mas enfim, e Deus também nos mostra de imediato que Ele sabe quem nele se refugia. E veja, Deus tardia em irar-se. Por isso que eu digo assim, papaizão, gota serena, é por causa disto. Porque quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Quando Ele quer disciplinar,
rasteiramente falando, certo? Então, não tem essa de você ir para uma apelação ou pedir de joelhos lá e ele revogar a decisão. Quando ele desce o martelo, vamos dizer assim, está descido e ponto final. E você vai ter que arcar com aquilo que aconteceu. E aí eu trago um adendo a isto quando se fala de você estar passando ou vai passar por um concerto, por uma disciplina que eu, e aí eu reforço, não no sentido de matérias de conteúdos curriculares de um ensino voltado à educação, mas de disciplina de correção, de castigar, de consertar um comportamento, uma postura. É como, por exemplo, você tem um equipamento e danificou e leva para o conserto. Ele vai passar por um prazo ali e vai passar por pessoas ou por aquela própria pessoa para fazer o conserto necessário a chegar no padrão de uso correto. Então, do mesmo jeito, é uma pessoa. Não vou dizer que você é um equipamento, mas eu falo na questão de conserto. Leva-se um tempo, certo? Até você entender, e é preciso já ir despertando isso, que existem disciplinas que você vai passar, o conserto que vai passar, alinhamento que precisa ser passado, nivelamento, de tal modo para melhorar. Conserto e castigo é porque você fez algo e isso foi uma consequência, certo? E você entender que, e você muitas vezes vai dizer, mas Deus não me viu, ou Deus era mau, ou Deus isso e aquilo outro. Onde na realidade é ação e reação de algo que você fez. Tem que começar a ter esse amadurecimento acerca disso, a entender que cada ato que você faz, você é responsável. Você vai ter uma consequência acerca daquilo dali, certo? Nada que nós fazemos fica por isto mesmo. É como diz uma música, né? Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. De fato. Mas, mesmo se for Deus, pode puxar a tomada, pode tentar mexer na rede elétrica, certo? Dar um curto-circuito, como se diz, mas quando Deus está no controle, Ele aperfeiçoa até dentro desse tipo de situação, até dentro desse tipo de cenário. É como, por exemplo, um ator muito bom. Ele vai ali gravar algo e está dentro do script, do roteiro, as falas que ele tem que fazer. E de repente acontece algo, seja para imprevisto ou seja para testar a competência dele. Ele vai para o improviso e ele dá um show novamente, certo? Então, ele tem competências e habilidades para fazer, independentemente de estar no script ou não, sem fugir da linha do que realmente tem que ser aquele personagem que ele está a gravar o vídeo. Do mesmo jeito, se de repente, vamos fazer isso, aquilo, outro, mas quando Deus está na situação, você pode fazer o que você quiser, certo? Você pode se trouxer, dar um AVC, pode fazer o que for, você vai ter que ouvir, você vai ter que passar por aquela situação. Como mencionei em Abacuque, por exemplo, às vezes nós somos intercessores, às vezes oramos por alguém e Deus, às vezes no momento de oração, que estamos intercedendo por aquelas pessoas ou por aquela pessoa, Deus diz assim, olha, não ora mais por isto, ou eu vou fazer isso e isso. E aí seu coração, que o coração é enganoso, e muitas das vezes nós alimentamos demais as emoções, mas aí como diz a música de Roberto Carlos, são tantas emoções vividas, então você aflora mais disto e esquece da razão, e termina, vamos dizer assim, tendo aquele coração mole, como se diz, e não entendendo que é o agir de Deus como forma de correção, para alinhar, para estar dentro do que realmente quer. Por exemplo, um homem que se separou, certo? E vai para um novo relacionamento. É preciso entender que relacionamentos finalizaram, você tentou conviver, seja por meses ou seja por mais de 30 anos. Você ou os dois tentaram fazer com que o casamento estivesse dentro do padrão que os dois queriam, por exemplo. Mas não deu certo. Outrora pode ter a vertente de que foi preciso retirar de perto, por N fatores, porque como eu disse, não há um manual que você vai checar, fazer o checklist e dizer assim, eu atendo isso aqui. Foi por causa necessariamente disso. Isso varia muito. É como, por exemplo, a reação de uma pessoa diante do uso de um procedimento médico, certo? Porque tem a mesma patologia, certo? Tem a mesma patologia, mas são organismos diferentes. As
às vezes são sexos diferentes, então a reação vai ser diferente, vai depender de uma anamnese muito mais precisa para que faça o procedimento corretamente. Então, quando se fala de relacionamento, é preciso entender que às vezes houve essa distorção, essa separação, de tal modo que alguns motivos ocorreram. E por que ocorreram? Certo? Depois você vai tentar, e depois, se você for buscar isto, você vai descobrir o porquê. Certo? Então, se Deus tirou de perto, como normalmente nós já escutamos isso, não traga para perto. É como você, por exemplo, ter que tirar os lixos emocionais que você tem. Os traumas emocionais, eles vão existir. Você tem que aprender a gerenciar isto aí. Não é fácil porque outrora alguém vai tentar mexer na ferida, certo? Então, não no sentido de fazer a cirurgia para poder ela cicatrizar também, dar continuidade à cicatrização, mas sim no sentido de ver o sangue ali saindo, sabe? E ver o outro sentindo a dor, certo? Porque tem pessoas com essa natureza. Enfim, então, quando você tira esse tipo de lixo emocional, existem lixos que você ainda consegue reciclar. Mas esse tipo de lixo, eu não recomendo a reciclagem, porque te fez mal, você começou a identificar quais são as emoções que, aqueles sentimentos que outrora naquele relacionamento não fez bem, e você decide ir para um novo relacionamento. Indo para um novo relacionamento, se atenha a qual referência você quer ser para você, para o seu relacionamento atual, para possíveis filhos que você tenha ou tiver, certo? E outros pontos que em outro momento eu vou discorrer acerca disso. Ao momento é entender que a gente cumprir com o seu papel, no caso se tiver filhos, cumpra com o seu papel, entender que relacionamento acabou, certo? Não se permitir ser palhaço nem palhaça, certo? E nem também quem está com você atualmente, certo? A palavra de Deus vai dizer assim, Deus dá a tentação que nós podemos suportar. Não use porque normalmente os homens em menos de 2 meses já estão com outra pessoa, porque justifica que não aguenta, certo? Isso é uma justificativa que dentro da palavra não cai muito bem. Então, porque você tem medo de ficar só, ou porque você quer, marcar o território, enfim. E existem várias vertentes nisso aí, que em outro momento eu discorro acerca disso. Se vai, porventura, enfrentar um processo judicial, certo? Por causa de pensão alimentícia, de divisão de bens, enfim, peça discernimento a Deus, certo? Cumpra com que é sua responsabilidade e deixe claro e evidente, tanto para você como para os presentes ou diante da justiça, que você quer viver sua vida, é uma nova vida. E quando se fala uma nova vida, como está lá em Romanos, não está se falando apenas de mudar de endereço ou de vestimentas, ou um banho de loja, vamos dizer assim, ou de um barbeiro, por exemplo, certo? Está se referindo também à mudança de comportamento, a melhorar o seu caráter, certo? De tal modo que você se olhe no espelho e veja como que você era no relacionamento anterior e como que você está se tornando hoje. E a outra pessoa entender que ela também tem o direito de seguir a vida dela. Não ser um estorvo na sua vida e nem na vida do casamento atual, certo? Porque muitas das vezes fica como se fosse aquela sanguessuga, sabe? Não aceita que perdeu, não aceita que também não fez por onde, sabe? Uma falta de maturidade, você também se adoece. Você adoece por causa disso. Você perde credibilidade acerca disso. Você fica como se fosse um mendigo buscando atenção, onde você não precisa fazer isso, certo? Você não precisa mendigar a atenção do seu ex-relacionamento. Mas por que eu tenho filho? Para de usar filho como gargalo na situação, certo? Já não basta determinadas situações e posturas indecorosas e mais isso, certo? Então, para com isso, você é adulto, você é adulta. Então, postura, né? Se não tem, aprende. Busca Deus primeiramente, sabe? E muitas das vezes você vai para um novo relacionamento, tanto um como o outro, e você tem pérolas preciosas do seu lado. E aí você perde
não se desprendeu de algumas coisas. E às vezes busca no relacionamento atual comportamentos do outro relacionamento. Então, se você queria isso,